Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro. Resumo da semana econômica no contexto certo. E a semana da virada do mês foi dividida entre antes das falas do presidente do Banco Central americano e depois das suas declarações. Tudo mudou na quarta-feira à tarde para melhor. E as bolsas saltaram mesmo no feriado aqui no Brasil, quinta-feira. Por isso que hoje, sexta-feira, a Bolsa Brasileira já abriu em alta, se ajustando a ontem. Porque aqui a bolsa estava fechada. Por aqui, o temor do descumprimento da meta fiscal ou a mudança da meta assustou os investidores, mas desapareceu depois das falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Mr. Jerome Powell. O CAGED americano, que saiu hoje, que se chama Payroll, também contribuiu para o otimismo, já que os Estados Unidos criaram menos empregos do que o esperado em outubro, ou seja, tem menos pressão sobre a inflação, menos pressão sobre o Banco Central deles para subir os juros. E foi a semana da super quarta, quando tem decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Por aqui, a gente viu o Banco Central subestimando o risco fiscal, ou pelo menos não se mostrou muito preocupado no comunicado pós-reunião. E como era dia das bruxas, a Starbucks pediu recuperação judicial aqui no Brasil. O Ibovespa, que subiu na maio, o dia que mais subiu foi quinta-feira em Nova York, ajustou a alta hoje aqui, por isso que hoje subiu 2,70%. Terminou aos 118.159 pontos, com mais de 4% de alta. Já o dólar caiu 2% e fechou valendo 4,89, abaixo de 4,90. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Primeiro ponto, Haddad sem convicção e sem meta fiscal. Sexta passada, o presidente Lula ressuscitou um risco que muitos acreditavam estar enterrado para sempre: o equilíbrio das contas públicas. A meta fiscal em 2024, que era dito teria déficit zero, parece que não vai ter mais. Durante essa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que era o grande fiador e garantia para quem quisesse ouvir que teríamos déficit zero em 2024, se irritou na coletiva, saiu sem responder a pergunta se a meta seria mantida ou não e ainda se indispôs com os jornalistas econômicos mais bem considerados em Brasília. O mercado estranhou essa mudança brusca no tom do ministro, que endureceu bastante a maneira de falar. Haddad disse que não há descompromisso do governo com as contas públicas e que Lula está preocupado com os ralos tributários que diminuem a arrecadação federal. Declarou ainda que tem uma meta pessoal e que vai continuar buscando o equilíbrio fiscal, sem responder se o objetivo de déficit zero vai ser mantido. Bom, não convenceu muita gente e hoje todos acreditam que as contas vão estourar. E ontem, feriado no Brasil, circularam rumores, ainda não confirmados, que o governo vai mesmo enviar uma nova meta fiscal para 2024 com previsão de déficit em torno de 0,5%. Os investidores estão nervosos com a fala de Lula, já que por onde passa um boi, passa uma boiada, todo mundo sabe. O racional dos investidores é o seguinte: se pode estourar a meta em 0,25% ou 0,5%, como diz o presidente, o que impede de estourar 1, 2, 5%? Nada. A meta não vale nada mesmo. Travar uma nova meta com um buraco de 0,5% seria visto como dos males o menor. Segundo esses relatos, a avaliação é de que manter a meta de déficit zero é inviável porque o forte aumento da arrecadação que o governo contava não se concretizou. Sem contar que os gastos extras que não estavam na conta, como a recriação do Funasa e a aprovação das pautas bombas pelo Congresso Nacional, vão na direção contrária do equilíbrio das contas públicas. A agência de classificação de risco Fitch já avisou que a mudança na meta vai adiar a melhora da nota do Brasil. Aquela nota que atrai investimentos estrangeiros ao país, que, diga-se de passagem, está longe de ser atingida. Segundo ponto, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Mr. Jerome Powell foi o homem da semana e talvez seja responsável pelo famoso Rally de Natal. A alta que as bolsas costumam ter em dezembro
Tomara! Na coletiva que ele deu depois do Banco Central americano manter as taxas de juros inalteradas na América pela segunda vez seguida, os juros lá estão na banda de 5,25 com 5,50, o Mr. Jerome Powell falou de novo sobre o quanto a inflação estava arrefecendo, em vez de enfatizar o quão forte tem sido o crescimento econômico nos Estados Unidos. O resultado disso foi que os investidores entenderam que outro aumento de juros é improvável e as bolsas dispararam nos Estados Unidos quando era feriado aqui no Brasil, no fim do dia da quarta e na quinta-feira. O Tesouro Americano também ajudou as bolsas a subirem, porque avisou que vai diminuir a emissão de dívidas de longo prazo. Isso também fez a rentabilidade dos títulos de renda fixa caírem na bolsa dos Estados Unidos. E como todo mundo sabe, se os juros caem, as bolsas sobem! Parece que tá tudo indo bem pro presidente do Banco Central americano. Até o CAGED dos Estados Unidos, que saiu hoje, chamado Payroll, ajudou. Foram criadas menos vagas que o esperado, o que pressiona menos a inflação. Por um lado, a economia parece estar quente o suficiente para que as empresas continuem a ter lucros, mas a economia parece não estar tão quente a ponto de impedir que a inflação arrefeça. Muito bem. Terceiro ponto. Copom destaca riscos externos e desconsidera o risco fiscal. Na super quarta, além da decisão de juros dos Estados Unidos, a gente teve a decisão de juros aqui no Brasil e o nosso comunicado do Comitê de Política Monetária, o Copom. A nossa taxa de juros básica, a Selic, caiu em meio ponto percentual, de 12,75 para 12,25, como todo mundo esperava, sabia que isso ia acontecer. Mas o comunicado não mencionou nada sobre o novo cenário fiscal, em meio às declarações do presidente Lula de que a meta de equilíbrio das contas públicas para 2024 não vai ser cumprida. O Copom preferiu repetir o que disse na última reunião de setembro, enfatizando a necessidade de perseguir as metas fiscais. O comunicado foi praticamente um copy and paste da mensagem anterior. A única mudança do comunicado do Banco Central foi a esperada menção à elevação dos juros dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos e as tensões geopolíticas com a indicação de que isso pede uma cautela adicional na política monetária. Ele repetiu que espera que os juros sigam caindo meio ponto percentual nas próximas reuniões, no plural. Ou seja, pelo menos os juros caem mais 1% com certeza. Quarto ponto, Starbucks pede recuperação judicial no Brasil. É claro, lá fora tá tudo certo, lucros recordes. O grupo South Rock Capital, controlador das marcas Starbucks, Subway e Italy aqui no Brasil, protocolou um pedido de recuperação judicial das empresas. As dívidas do grupo somam 1,8 bilhão de reais aqui no Brasil. No pedido de recuperação judicial, a South Rock citou como as razões da crise financeira enfrentada pelo grupo o constante cenário de insegurança no Brasil, a recessão econômica dos últimos anos e a pandemia do Covid-19. A situação no Brasil contrasta, é diferente, contrasta com o bom desempenho da Starbucks no mundo. Saiu essa semana o resultado do terceiro trimestre e ele veio bem melhor do que o esperado. A empresa está avaliada em quase 500 bilhões de reais lá fora. Podia mandar 2 bilhões pra cá e resolver isso aí, né? Mas não, isso aqui é uma farra mesmo. E pra semana que vem, a gente vai ter a ata do Copom, balanços importantes, mais de 50 balanços divulgam resultados, vai sair gigantes, os bancões, Petrobras, e teremos falas dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, inclusive do presidente deles, e a inflação na China vai ser divulgada. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana, hein, família? Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!